E falando sobre cinema, né? Falando sobre a Netflix e sobre cinema, eu tenho uma notícia fresquinha aqui da Sato Company. Pra quem não sabe, a Sato Company ela traz coisas pro Brasil, tá? E ela será responsável pela animação japonesa Akira, o anime, que vai voltar aos cinemas brasileiros em uma versão remasterizada em 4K, o que é fantástico. Por que isso é fantástico? Porque Akira é a maior animação já feita, talvez em comprimento. Eu sei que ela tem o dobro, tá, de quadros. Pensando que seriam 24 quadros o tradicional de animação boa, seriam coisa de 48 quadros, mas eu sei que ela é o dobro do que era na época. Deixa eu ver isso agora pra vocês. Isso, ela era em 24 frames, tá? Ela não era em 12 frames por segundo, ela era em 24 frames. Então você imagina que para cada segundo de animação eram desenhados 24 quadros de desenho para cada segundo de animação. E aí você imagina que a animação toda ela foi feita com um grau de cuidado, com um grau de detalhe que, cara, assistir essa animação é uma viagem, sabe? Akira, ele é uma história bem legal, ele conta ali o temor nuclear, né, do Japão, que é mais ou menos o que aconteceu com o Godzilla também. O Godzilla, ele é esse negócio de o medo da bomba de hidrogênio. E você tem isso no Akira, representado no personagem do Akira. O Akira, ele tem isso. O Akira é esse personagem que ele é o responsável por tudo que acontece ali, todo no universo do Akira sendo o evento Akira. E falando de animações japonesas, eu tenho essa notícia aqui, que não é lá muito das boas, mas o clássico serviço de delivery da Kiki virará uma série em live action. Eu entendi que seria o filme, mas depois foi especificado de que não, que é o livro. Então eles vão fazer a série em live action baseado no livro original que deu origem ao filme do Estúdio Ghibli. E aí eu fico com mais entusiasmo por essa série. Como eu disse para vocês, eu não vejo muitas séries, mas eu entendo que uma série como o livro do serviço de entregas da Kiki funcionaria. Por quê? Porque ele é um filme low-paced, ele é um filme que ele vai mais devagar, ele vai deixando você aproveitar a vista, conforme aqui que vai fazendo suas entregas ali, você vai aproveitando as histórias das pessoas. Eu acho que se for uma coisa mais compassada, assim, de um jeito mais leve, mais suave, eu acho que tem muito potencial de ser uma série muito boa. E com certeza, pelo nível da série de hoje em dia, vai ser uma série bem melhor do que o que tem por aí, porque, meu Deus do céu. Então eu fico mais ansioso, assim, por esse, né? E aí a gente tem mais uma notícia aqui, essa é a penúltima, tá? Eu só vou falar mais uma coisa sobre Hellraiser, mas aqui entra num ponto muito delicado aqui, que eu não vou falar muito aqui no YouTube, mas é uma opinião que eu acredito, tá? Esse cara aqui, Boichi, ele é o cara do Dr. Stone, ele é um dos maiores mangakas, na minha opinião, no quesito desenho, entrando nesse aspecto do desenho, né? E ele fala que chamar a pessoa que lê mangá pirata de inimigo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Porque se a pessoa está lendo mangá de forma ilegal, ele é parte do público que ainda não foi atingido e o mais correto seria encontrar uma forma de que essa pessoa que quer consumir esse conteúdo encontre o trabalho do criador. E aí eu vou ter que concordar, tá? Bleach, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é o criador de Sunken Rock. Sunken Rock é surreal de bom, vocês não têm ideia. O final não é muito bom, tá? Mas Sunken Rock é fabuloso, tá? Tem um pouquinho de ete ali, mas enfim. E eu jamais saberia de Sunken Rock se não fosse essas formas de ler mangá aí que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque, se não me engano, quando veio Sunken Rock pro Brasil, eu não consegui comprar. Ou se veio, eu não me lembro muito bem quando veio ou se veio. Eu sei que eu já vi o mangá de Sunken Rock por aí para comprar. Mas nessa época eu já tinha lido. E Sunken Rock é uma história que me deixou bem feliz. Eu estava lendo Berserk há um tempo, né? Estava lendo ali ao longo da minha vida e até o mangaka, ele infelizmente faleceu, eu fiquei sem final para a história. Então eu fico muito feliz que Sunken Rock tem o seu final, eu consegui ler o final dele. E eu concordo extremamente com o Boichi. Se a pessoa quer ler aquele mangá e ela não tem como ler aquele mangá, o que se espera? Essa pessoa que não tem a possibilidade de ler esse mangá, como é que ela vai ler esse mangá? Tem um dos mangás mais legais que eu li foi Bremen. Bremen é um mangá muito legal. E toda vez que eu falo de Bremen pra alguém, ninguém conhece esse mangá. Ninguém conhece. Porque ele é extremamente difícil de encontrar. É um mangá legal pra caramba. Nunca virou anime. Ninguém nem liga. É exatamente igual ao Sunken Rock. Também nunca virou anime. Então as pessoas meio que não ligam. Mas Bremen é muito bom, saca? E aí eu nunca teria acesso a Bremen se não fosse o que o Boichi falou aí. E aí eu tenho que concordar com ele. Realmente, a gente está vivendo uma outra era, uma outra época em que esse tipo de coisa tem que ser endereçado de outra forma. Senão vira aquela guerra de streaming, né? Que o YouTube ele tava
degladiando ali para tirar todas as formas de músicas do YouTube da internet da época que tinha músicas dele. E muito tempo depois ele tava implorando, pelo amor de Deus, para você ouvir as novas músicas deles na internet. Então é assim, as indústrias, as empresas, elas estão chegando um pouco atrasadas nesses assuntos. Eu acho que no sentido da pirataria, principalmente em games, né, é uma coisa que devia ter uma atenção diferente. As pessoas deviam encontrar uma solução diferente. O Game Pass foi uma coisa bem legal que foi criada. Hoje em dia o Game Pass está impossível, tá? Quem sabe, sabe. Quem tinha o Game Pass viu que o preço mudou completamente, o negócio ficou. Nossa Senhora. Mas o Game Pass era uma forma de pensar nesse problema e tentar solucionar ele de uma forma que funcionaria para todo mundo. Eu acho que isso é bem legal, mas eu também acho que, pensando numa plataforma de mangá, cara, você pagaria lá os seus R$ 15 por mês para ter acesso a mangás? Para ler mangás, sabendo que toda semana tem um volume novo do seu mangá favorito, ou a cada 15 dias, ou a cada alguns anos, se for Hunter vs Hunter, sei lá, a cada vida, porque agora é outro cara que tá desenhando Berserk, mas antes era tipo 2 volumes por ano, uma coisa assim, enfim. Eu pagaria, entendeu? Então eu acho que devia ter uma plataforma de leitura de mangá que não fosse em japonês, porque assim, tem o sistema da Jump, mas o sistema da Jump é muito esquisito. Você tem que, se não me engano, você tem que ser japonês, sei lá. Tipo, eu tenho que provar que eu sou um cidadão japonês para poder ter acesso, eu tenho que pagar em ien, e é mega esquisito. E tem alguns DVDs que eu queria comprar do Japão, só que daí eu tenho que comprar pagando um serviço que transfere o real para dólar, do dólar para ien, do ien eu compro na loja e a loja envia para cá e eu pago todas as tarifas. Num filme, por que não tem um serviço de streaming só para filmes japoneses, filmes segregados, com legendas em inglês? Eu pagaria para isso. Eu entendo que o Japão ele é um mercado muito fechado em si mesmo, porque ele é muito autossuficiente. Então, enquanto ele não tem uma indústria nos Estados Unidos para, por exemplo, a Nintendo America, para fazer ali a distribuição das coisas americanas, das coisas japonesas no mercado americano, eu entendo que eles não vão ligar. É que nem, né, ter a tradução em português Brasil para jogos da Nintendo, isso é impossível. Não vai acontecer, vai acontecer esporadicamente ali com algum um jogo ou outro. E aí eu fico pensando, pô, por que o Japão simplesmente não faz esse serviço de streaming? Porque eles não precisam, entendeu? Eles não precisam, eles não querem. Mas é muito triste, porque daí a gente fica sem algumas coisas que seriam muito boas para nós aqui no Ocidente, para nós consumirmos. Então fica a dica aí, se você nunca leu Bremen, se você nunca leu Sunken Rock, leia, é muito bom, muito bom. Sunken Rock, ele tem um final meio, mas é muito bom. Meu Deus, não o que, Emily? Não o que? Ah, a série da Kiki. Que medo que vão fazer com essa série da Kiki. Eu acho que essa série da Kiki, Emily, eu acho... Kiki. Sem tônica, né, Kiki? Que eu acho que vai ser uma série legal, tá? Se for uma série japonesa, se for uma série baseada no livro, eu acho que ela vai ser uma série legal. Eu tenho um grave problema com novel japonesas. Parasite Eve é uma novel, eu ainda não li Parasite Eve. Aliás, infelizmente, o Suzuki Koji, o escritor de Ju-On, não, Ringo, o escritor de Ringo, ele faleceu, infelizmente. Fiquei muito triste com isso, foi uma notícia que me abalou bastante, porque eu ainda não tinha lido o Ringo, e eu fiquei bem triste com isso. Eu vou ler, mas eu não vou ler agora de pronto, eu vou esperar passar um tempo. E aí eu vou ler no futuro pra ver como eu me sinto não emocional com relação a Ringo. Vai ter o live action de Samurai Champloo também, meu anime favorito. O mesmo estúdio que está fazendo One Piece. A parte ruim é que também é o mesmo que faz o Cowboy Bebop. Cara, o quê? Live action do Samurai Champloo com a galera que fez o Cowboy Bebop? Nossa, cara. Ah, que coisa horrível. Se não me engano, o Samurai Champloo não tem mangá, né? Esse Samurai Champloo é um negócio que eu gosto bastante, tá? Eu tenho uma coisa com mídias. Eu sei que eu vou gostar, então eu ainda não assisti. O Cowboy Bebop foi assim, eu demorei 5 anos pra terminar, porque eu assistia um episódio e eu ficava muito tempo sem ver nada, porque um episódio bastava. E eram tão poucos episódios no Cowboy Bebop que eu fui esperando. E aí passou 5 anos comigo assistindo esse negócio. Eu sei que Samurai Champloo vai ser igual, tá? Eu sei que quando eu assistir Samurai Champloo vai ser o mesmo impacto. Agora, você me deixou com medo, cara. Caraca, Samurai Champloo pelos mesmos caras que fizeram aquilo com Cowboy Bebop. Coitado do Spike, né? Pô, cara. Eu tenho que fazer um vídeo um dia sobre Cowboy Bebop e sobre a live action, que isso aí me marcou demais, negativamente. Tem uns que viram anime e pioram, tipo Blame. Tem anime do Blame? Tem anime do Blame? Como assim, cara? Eu achava que era só um mangá. Nossa, que coisa feia, cara. Que é isso? Ah, tinha que ser a Netflix, né? Eu não sabia que tinha anime do Blame. Pô, Blame não pode ter anime. Pra quem não sabe, ó, Blame, ele é uma das principais inspirações de Hellelevator, tá? Tem um vídeo aí no canal, inclusive, se você quiser assistir Hellelevator, maior inspiração de Hellelevator, você consegue ver todo o feeling dele, né? Deixa eu colocar o Hellelevator aqui pra mostrar pra vocês. Hellelevator é um filme.
Ele é um filme bem legal, tá? Ele tem algumas cenas meio agressivas aí. Elevator é um filme que me marcou bastante. E que ele tem vídeo aí, eu acho que ele virou episódio do Spooktober, assim como Epitaph, que também tem aqui nos meus quadros, em algum lugar vai ter Epitaph aí. Epitaph é um dos meus filmes favoritos e Elevator também está como um dos meus filmes favoritos. Eu acho que devia ter mais filmes como Elevator e Epitaph. Filmes difíceis, filmes complicados que você tem que engajar mesmo para conseguir apreciar. Não é nem entender, entender é fácil, os filmes são fáceis de entender. Mas para apreciar 100% desses filmes, cara, Elevator. Se você gosta do mangá de Blame, porque, meu Deus do céu, anime, cara, anime. Eu vou ter que dar uma conferida nisso depois, que, meu Deus. Eu sou muito leitor de mangá, tá? Eu prefiro mil vezes o mangá do que... Aliás, 20th Century Boys vai virar vídeo aqui no canal porque tem filme, tá? 20th Century Boys é um mangá maravilhoso e tem 3 filmes e ele vai virar vídeo aqui no canal, vai ter a trilogia 20th Century Boys. Assim que eu tiver um tempinho eu vou fazer. Se você ouviu isso e conhece 20th Century Boys, deixa aí embaixo que você vai assistir. Antes dessa live ficar só para membros, porque essa live aqui vai ficar só para membros. Ao contrário da live de Dia dos Namorados, a partir do momento que terminar a live, ela já vai direto para os membros. Se você tiver vontade de assistir essa live, o YouTube está dando o membro de graça só por esse mês para algumas pessoas. Então, se você quiser se tornar membro aqui do canal Cinemação, aproveite que tá de graça. Tá de graça realmente, não tô falando que tá de graça porque tá barato. Tá de graça, o YouTube tá dando isso. E se não deu na sua conta principal, tenta um e-mail alternativo, tenta com uma conta alternativa, porque eu tenho umas 2 contas, 3. Eu tenho 3 contas. Em 2 delas eu tive o membro de graça e uma delas não deu. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecendo, né? Vai rotativo. Tipo, nesse mês, algumas das minhas contas estão tendo essa oportunidade. No outro mês, a minha conta que não tem vai ter. E assim sucessivamente. Eu tenho certeza que se você tem essa oportunidade, você pode se tornar membro agora mesmo. E também, né, apoiar aqui o meu canal, porque, embora eu tenha esse cenário todo descolado aqui, maneiro, eu não tô rasgando dinheiro não, galera. A situação financeira para todo mundo, principalmente no Brasil, não tá lá muito boa, né? E eu tenho que falar para vocês que quanto mais membros a gente tiver aqui, mas eu vou poder falar desses filmes malucos como Elevator. E aí, a gente chega na última notícia aqui dessa noite, que é Hellraiser Revival, que é o jogo do Hellraiser. Hellraiser terá um jogo, galera. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Também vai ter um filme do Dead by Daylight, o que honestamente pra mim é meio esquisito, tá? Eu penso sobre isso e fica tipo, ué, como assim, mano? Um filme do Dead by Daylight? Mas eu achava que a franquia era toda em cima de filmes, né? Ela não é 100% em cima dos filmes, eu entendo isso. Eu entendo que ela busca inspiração nesses filmes, mas eu entendo que ela é em grande parte autoral, ela tem as suas próprias mecânicas. Mas eu acho que esse jogo do Hellraiser, ele vai ser bem legal. Eu entendo que um jogo do Hellraiser, ele tem 2 formas de dar certo, tá? A primeira forma de um jogo do Hellraiser funcionar é, o jogo do Hellraiser, para ele funcionar, ele tem que ser de investigação. Você não pode saber que é um jogo do Hellraiser. Isso é muito difícil, porque o que vende é o nome. E você tem que ter uma grande revelação no final. Eu gostaria de um jogo do Hellraiser em que você tenha a surpresa de que é um jogo do Hellraiser. Eu gostaria de ver um jogo que você tá lá jogando um jogo de investigação e de repente tem uma caixa de Le Marchand. Do nada você tá lá investigando e tem uma caixa de Le Marchand e você pensa, uma caixa de Le Marchand? Como assim? E você pensa, easter egg legal nesse jogo. E aí no final aparece os Cenobitas e esse é o jogo. E você está jogando o jogo do Hellraiser. Não seria muito mais legal? Mas eu também entendo que a galera só vai jogar esse negócio porque é um jogo do Hellraiser. Aconteceu isso com Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, tem o jogo também. E as pessoas só jogam porque tem um filme. Aliás, se alguém quiser aí review, por favor, comente. Também tem o jogo do Puppet Masters, né? Imagina, o jogo do Puppet Masters. E aí eu tenho medo, né? Vocês podem ver aqui pelo trailer, que é um jogo bem genérico, digamos assim, né? Você vê que tem aqui a configuração do... Eu acho que essa aqui é a configuração do Lamento. Nossa, você tem um labirinto. Não, eu acho que esse aqui é o Leviatã, né? Eu não me lembro bem. Eu acho que esse é o Deus que tem no segundo filme. E aqui o labirinto, né? Consigo dar um full screen aqui. Você pode ver que tem o labirinto aqui, essa configuração, não me lembro qual que é essa configuração. Você vê que os cenobitas aqui, eles estão meio genéricos, né? Mas tá muito melhor do que aqueles cenobitas feios lá que tem nos filmes atuais. E vocês podem ver que é um jogo meio clichêzão, primeira pessoa ali, parecendo aquele jogo do Alien, né? Aquele jogo do Alien que você tem que sobreviver ao Alien. E pelo que eu entendi aqui nesse jogo, você vai ter que sobreviver aos cenobitas, né? Muitas batalhas aqui, fugir dos cenobitas, tudo mais, tudo meio cor-de-rosa. E aquele efeito clássico de VHS. Eu vou dar uma conferida nesse trailer, quem quiser. Não é não é o foco aqui do canal, mas como vocês sabem, eu gosto muito de videogame. E eu posso até fazer uma análise mais aprofundada desse jogo do Hellraiser.